A Escritura não diz que Deus ama, embora Ele ame, nem diz que Deus é amoroso, embora Ele seja. Mas este versículo vai além de meras manifestações externas de amor e afirma que Deus é amor. Em outras palavras, a frase Deus é amor não define o que Deus faz, mas sim qualifica o que Deus é. Deus é amor. E veremos em um momento por que essas três palavras são tão importantes. Primeiro, quero rapidamente analisar alguns conceitos muito enganosos sobre o amor de Deus que estão se infiltrando nos corações e mentes de muitos para desviá-los de Deus, e como essas visões, em nome do amor e revestidas da profissão de amor, na verdade estão ocultando a magnitude da própria coisa que afirmam proclamar. Essa ideia tem sido principalmente defendida por um palestrante e autor adventista do sétimo dia chamado Ty Gibson. Ele escreveu um livro chamado The Sonship of Christ, no qual defende a ideia de que, para ser amor, Deus precisa ser um composto relacional de três pessoas em um só ser. Ele também explica isso em uma entrevista de televisão que concedeu à emissora 3ABN. Bem, se você pensar sobre isso, eu faço esse exercício todo ano com nossos alunos no programa Arise. Uma das primeiras coisas que eu faço com eles é uma espécie de experimento mental teológico. E eu, sem dar nenhuma dica ou qualquer coisa assim, eu digo, aqui vai um enigma para vocês. Dividam-se em grupos de 2 ou 3 e vamos caminhar até o rio e voltar. Mas enquanto caminham, quero que resolvam esse enigma. Qual é o valor numérico mínimo do amor? E todos eles meio que arregalam os olhos e se olham. Valor numérico mínimo do amor, o que isso quer dizer? Eu digo, é isso que vocês precisam descobrir. Qual é o número mínimo de indivíduos que seria necessário para que o amor perfeito existisse? E eles começam a caminhar. Chegamos ao rio e eu pergunto, certo, o que vocês descobriram? E Shelley, é impressionante, todo ano, não importa quem seja o grupo de seres humanos, todo mundo chega praticamente à mesma conclusão. Eles brincam um pouco. Eles dizem, bem, não pode ser um, porque o amor não pode existir com apenas um indivíduo. Se você se trancar no banheiro para sempre, nunca vai experimentar nenhum amor. Você precisa sair do banheiro e ter alguns relacionamentos. Se Deus é uma unidade relacional de 3, Pai, Filho e Espírito, isso, ou seja, exemplifica o que é o amor perfeito, porque o Pai... Amor perfeito altruísta, voltado ao outro. Outros censurados. Ok. Sim. Então, cada um pode focar no outro e ser focado pelo outro, e cada um também precisa direcionar a atenção para uma terceira parte. Então é essa bela reciprocidade. É esse movimento de ir para fora, depois para o outro e então para dentro. É lindo. A ideia proposta é que o amor não pode existir com apenas uma pessoa, mas onde as Escrituras dizem isso? Porque a resposta é que elas não dizem. Ainda assim, por esse raciocínio, seríamos levados a acreditar que, se Deus estivesse sozinho, ele deixaria de ser amor. A pergunta é feita: qual é o número mínimo de indivíduos que você precisaria ter para que o amor perfeito existisse? Poucos parecem perceber que essa pergunta propõe que o caráter de amor de Deus depende de fatores externos. O raciocínio é que Deus não pode ser amoroso a menos que haja outras pessoas para amar e ser amado em troca, mas isso faz com que o caráter de Deus e quem Deus é dependa do que ele pode ou não pode fazer. Por exemplo, se Deus não tiver outro ser para amar, esse raciocínio sugere que, então, ele próprio não pode ser um Deus amoroso. E esse é um grande problema com este livro. O autor chega à sua compreensão de quem Deus é, tornando Deus subordinado a fatores externos. Mas supondo que o raciocínio de Ty Gibson fosse verdadeiro, poderíamos muito bem concluir que, quando Jesus morreu na cruz e havia apenas 2 pessoas divinas no universo, Deus Pai deixou de ser amor e se tornou um tirano egoísta. Afirmativas como essas e perguntas desse tipo que surgem como resultado são todas baseadas em filosofia humana. O apóstolo João não fez o caráter de Deus depender de suas circunstâncias ao dizer que Deus é amor porque ele é capaz de amar. João escreveu: Deus é amor. Considere esta afirmação. Por meio de falsos ensinos, as mentes dos homens há muito tempo haviam se desviado de Deus. Nos sistemas de educação predominantes, a filosofia humana havia tomado o lugar da revelação divina. E é exatamente isso que estamos vendo aqui.
Em vez do padrão de verdade dado pelo céu, os homens aceitaram um padrão criado por eles mesmos. Da luz da vida, eles se desviaram para andar nas faíscas do fogo que acenderam. A filosofia humana sempre afastará de Deus porque, por sua própria natureza, não se baseia em um assim diz o Senhor. No entanto, no livro The Sonship of Christ, a filosofia humana proposta nesta obra nem sequer pretende se basear em um assim diz o Senhor. A revista oficial de notícias e estilo de vida da divisão do Pacífico Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada The Adventist Record, disse o seguinte sobre o livro: The Sonship of Christ é um argumento legível e envolvente que faz um progresso útil ao afastar-se do mero debate. Sua ênfase em ler a Bíblia como um todo maior, em vez de apenas buscar textos de prova, é importante e algo que precisa ser dito com mais frequência. Portanto, eles admitem abertamente que este livro não se baseia em textos de prova das Escrituras, mas o The Adventist Record chama esse afastamento do debate e da busca de textos bíblicos de progresso. Os princípios da Palavra de Deus, e não as múltiplas conjecturas da filosofia humana, devem ser o nosso guia. O próximo passo na progressão da filosofia humana é espiritualizar a personalidade de Deus e de Cristo, concluindo que Deus e Jesus não possuem forma física. Tal visão interpreta aquelas referências bíblicas aos braços, mãos, cabeça, pés, cabelos e olhos de Deus e de seu Filho como sendo inteiramente espirituais, sem nenhum significado literal. Isso é o que se chama espiritismo ou visão espiritual, porque espiritualiza a realidade literal de Deus e de Cristo como pessoas reais e tangíveis. No livro Primeiros Escritos, lemos esta citação de Ellen White a respeito de uma de suas primeiras visões. Esta foi publicada em 1851. Eu vi muitas vezes o amável Jesus, que ele é uma pessoa. Perguntei a ele se seu pai era uma pessoa e tinha uma forma como a dele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Vi muitas vezes que a visão espiritual tirou toda a glória do céu e que, na mente de muitos, o trono de Davi e a amável pessoa de Jesus foram consumidos no fogo do espiritismo. Então, o que era esse espiritismo? Era espiritualizar, tirando a realidade da forma e da personalidade tanto de Deus quanto de seu Filho, transformando-os em uma essência misteriosa e intangível. Mas aqui está o problema maior. Se Deus é apenas uma essência imaterial e uma ideia nebulosa, então Deus se torna impessoal. E sendo impessoal, torna-se impossível se relacionar com Ele ou, portanto, entender o significado do sacrifício que Ele fez ao dar seu Filho. No site católico catholic.com, o Catholic Answers tem um artigo intitulado Explicando a Trindade, no qual eles afirmam: a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pelo contexto de Gênesis 1, sabemos que essa imagem e semelhança não se referem ao corpo do homem porque, e aqui está, Deus não tem corpo. De fato, a natureza divina não pode ser corporal ou material, porque não pode haver potência em Deus como há inerente nos corpos. Então, essa imagem e semelhança deve estar se referindo às nossas faculdades superiores, ou operações do intelecto e da vontade. Essa visão de que Deus não tem corpo, os católicos chamam de uma verdade fundamental. No entanto, esse conceito é exatamente a ideia que Ellen White chamou de espiritismo, porque espiritualizava a realidade de um Deus pessoal e de um Filho real como seres relacionáveis e tangíveis, dizendo que isso tirava toda a glória do céu. E o que é a glória de Deus? É o seu caráter de amor. Como essa visão espiritual de que Deus não tem corpo rouba de Deus seu caráter de amor? Você verá à medida que continuarmos. O artigo católico continua citando Santo Agostinho e sua explicação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma trindade. Eles dizem: esses três são realidades distintas, falando em termos relacionais. Assim como o meu próprio ser, conhecer e querer são três realidades distintas em mim. No entanto, tanto em Deus quanto no homem, essas três realidades relacionalmente distintas subsistem em um só ser.
Então, esses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são realidades relacionais distintas entre si, mas subsistem em um só ser. Isso soa familiar? Deus é uma unidade relacional de três: Pai, Filho e Espírito. Mas quando dizemos um três extremo, acreditamos que três pessoas divinas equivalem a Sim, um ser divino. isso mesmo. Como você pode ver, a visão espiritual que está na raiz da doutrina da Trindade, a mesma visão que consumiu a adorável pessoa de Jesus no fogo do Espiritismo, cresceu como um câncer maligno, estendendo seus tentáculos venenosos até mesmo as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero compartilhar algumas citações com você de alguns adventistas do sétimo dia importantes, mas quero que você veja que essas declarações vêm de pessoas nos escalões mais altos da Igreja. Quero que você perceba que os sentimentos nessas declarações não são opiniões de um ou dois indivíduos, mas refletem o ensino e entendimento oficial de toda a denominação. E para provar isso, quero que você entenda o que é o Instituto de Pesquisa Bíblica Adventista do Sétimo Dia. Eles afirmam em seu site: o Instituto de Pesquisa Bíblica foi estabelecido por ação do Comitê da Associação Geral em 1975. As raízes históricas do Instituto remontam ao Comitê de Literatura de Defesa, criado em 1943, e ao Comitê de Estudo e Pesquisa Bíblica, estabelecido em 1952. Em resumo, eles dizem sobre o Instituto de Pesquisa Bíblica que ele é composto por vários teólogos adventistas e funcionários que trabalham na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o Instituto de Pesquisa Bíblica, ou BRI para abreviar, afirma que existe para fazer o seguinte: avançar o estudo e a prática da teologia e do estilo de vida adventista conforme entendido pela Igreja Mundial. Eles também existem para fornecer conhecimento teológico e recursos para a administração e os departamentos da Associação Geral e da Igreja Mundial. É importante que eu compartilhe isso porque você precisa entender que o trabalho do BRI é sustentar e explicar as doutrinas oficiais mantidas pela denominação adventista do Sétimo Dia, a Igreja Mundial. Fui informado por um evangelista adventista bem conhecido, que assumiu para si a missão de defender e proclamar a Trindade, que o Instituto de Pesquisa Bíblica é apenas um pequeno grupo de pessoas que não representa a Igreja Mundial. Ele disse isso para desacreditar as declarações que compartilhei com ele, porque sabe que não compartilha das mesmas crenças do BRI. Ele não queria reconhecer que o BRI está, na verdade, falando em nome da Igreja Mundial. Da mesma forma, muitos adventistas do sétimo dia também estão sob o mesmo engano, pensando que a denominação acredita como eles, que Deus e Jesus são pessoas reais com uma forma real, quando na realidade a denominação não acredita nisso. Este livro, o manual da série de comentários e referências da Teologia Adventista do Sétimo Dia, foi publicado pela Review and Herald Publishing Association. E quem? A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Esse é o quartel-general da Igreja Mundial. Sob o título de editores, estão muitos líderes conhecidos da Igreja, historiadores e estudiosos, incluindo os nomes listados que eram os diretores do BRI na época. E então o Comitê do Instituto de Pesquisa Bíblica incluiu mais 66 estudiosos, teólogos, historiadores e líderes da Igreja, incluindo o ex-presidente da Conferência Geral, Robert S. Falkenberg, e o atual presidente da Conferência Geral da denominação, Ted Wilson. Então, mais uma vez, essas pessoas não são um pequeno grupo que não representa a Igreja. Eles são, de fato, o porta-voz da Igreja Mundial, e este Manual de Teologia Adventista do Sétimo Dia é o documento que explica as posições doutrinárias oficiais da denominação. Na lista a seguir de colaboradores que escreveram partes deste manual estão muitos professores e estudiosos adventistas, incluindo um em particular em quem quero focar, chamado Fernando L. Canali, professor de teologia e, curiosamente, também de filosofia na Universidade Andrews, porque foi ele quem escreveu o capítulo do manual chamado A Doutrina de Deus. Dito tudo isso, agora considere cuidadosamente as próximas declarações feitas neste documento
E entenda que este é o ensinamento oficial da denominação mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz, em referência a Deus, em si mesmo ele é real e tem uma forma. No entanto, essa realidade e forma divinas superam completamente a realidade e a capacidade de compreensão das mais elevadas inteligências criadas. Portanto, a crença é que Deus tem uma forma. Se eles parassem aí, estaria correto, mas o texto continua e muda de direção, dizendo que a forma de Deus supera a capacidade e compreensão das mais elevadas inteligências criadas. Em outras palavras, Deus tem uma forma, mas você não pode entender qual é. Sem dúvida, não podemos compreender de que material é feita a forma de Deus ou qual é sua natureza, mas o que podemos saber é que a forma de Deus é semelhante à nossa em estrutura. Deus tem cabeça, olhos, boca, narinas, braços, corpo, pernas e pés, etc. Pois o homem foi feito à sua imagem, não apenas moralmente, mas também fisicamente. Pois, no princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não apenas em caráter, mas também em forma e aparência. Se pudermos compreender a nossa forma, então podemos entender que Deus tem uma forma como a nossa, já que fomos criados à semelhança de Deus, inclusive em forma e aparência. Mas ao dizer que a forma de Deus ultrapassa a capacidade de compreensão, isso afasta a mente dessa realidade pessoal e relacionável de Deus e, em vez disso, leva a pensar em Deus como algum tipo de entidade abstrata, como se ele não tivesse forma alguma. O Sr. Canale aprofunda sua explicação sobre a forma de Deus ao falar dos antropomorfismos bíblicos. Agora, antropomorfismo é definido como uma interpretação do que não é humano ou pessoal em termos de características humanas ou pessoais. Em outras palavras, atribuir características humanas a algo, como falar dos braços de uma cadeira ou das pernas de uma mesa. O antropomorfismo atribui atributos humanos ou pessoais a algo que não é humano ou não é uma pessoa. Agora, observe como Fernando Canale utiliza isso em referência a Deus. Ele diz que, nos antropomorfismos bíblicos, Deus revela o que Ele é e o que pode fazer em termos de realidades humanas. Por exemplo, quando Deus diz que tem um braço, Ele não quer dizer que possui exatamente ou de forma unívoca o que chamamos de braço. A expressão significa que a realidade de Deus é capaz de realizar tudo o que pode ser feito por um braço humano e infinitamente mais. Não podemos conceber ou imaginar a estrutura real da realidade de Deus que lhe permite realizar esses atos. Quando se diz a expressão significa, o Sr. Canale está nos dizendo que as referências às partes do corpo de Deus são expressões simbólicas, mas não devem ser entendidas literalmente. Muitas referências ao corpo de Deus são bastante literais, como quando Deus disse a Moisés: "E tirarei a minha mão, e tu verás as minhas costas, mas a minha face não se verá." Moisés realmente viu as costas de Deus, e Deus realmente tem um rosto, pois ele diz: "Não poderás ver o meu rosto, porque homem nenhum verá o meu rosto e viverá." E Daniel escreveu: "Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a lã pura. O seu trono era como chamas de fogo, e as rodas dele como fogo ardente." Portanto, Deus, o Pai, tem uma veste branca, tem uma cabeça, tem cabelos em sua cabeça, e se assenta em seu trono. Essas referências não são simbólicas, mas literais. Mas se as tornarmos simbólicas, então espiritualizamos e afastamos a realidade de Deus como uma pessoa real. Então Deus se torna algum tipo de entidade misteriosa, incognoscível e incompreensível. E isso, por sua vez, destrói nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus ou de compreender o amor que Ele manifestou ao enviar seu Filho unigênito. A outra maneira de espiritualizar e afastar a ideia de que Deus é uma pessoa real é, de certa forma, consentir com a ideia de que Deus tem uma forma, mas então ensinar que essa forma está além de qualquer compreensão ou entendimento, levando-nos de volta à mesma conclusão de que Deus é uma entidade misteriosa
incognoscível e impessoal. E é exatamente isso que está sendo ensinado pelo Instituto de Pesquisa Bíblica neste documento. Ao falar sobre o braço de Deus, o Sr. Canale diz: não podemos conceber ou imaginar a estrutura real da realidade de Deus que lhe permite realizar esses atos. Então, mais uma vez, ele está afirmando que Deus não pode ter um braço real e literal porque não podemos conceber ou imaginar a estrutura real da realidade de Deus. Isso é espiritismo. A Bíblia ensina claramente que Deus e Cristo são seres individuais e, como tais, sua estrutura e forma não estão de modo algum além da nossa imaginação ou concepção, pois isso é claramente revelado na Palavra de Deus. A publicação adventista do sétimo dia, adventisttoday.org, publicou um artigo em 2022 intitulado "Que tipo de corpos teremos no doce porvir?". E neste artigo eles concluem: a epístola afirma especificamente que, como seres ressuscitados, seremos como Deus Pai, que é imaterial, ou, como dizem os teólogos sistemáticos, incorpóreo. A palavra imaterial significa sem corpo ou partes. James White escreveu um livro intitulado A Personalidade de Deus, no qual ele aborda diretamente o erro da imaterialidade de Deus. No livro, ele afirmou: o ateu não tem vida após a morte, ou existência consciente além do túmulo. O sectário tem uma, mas ela é imaterial, como o seu Deus, e sem corpo ou partes. Além de dizer que Deus é imaterial, a Adventist Today acrescentou a palavra incorpóreo, que é definida como não tendo corpo ou forma material. Portanto, a publicação Adventist Today, assim como o Instituto de Pesquisa Bíblica, não acredita que Deus tenha um corpo ou forma real e compreensível. Agora, existem adventistas que acreditam que Deus tem uma forma? Sim, existem. A maioria deles acredita que Deus tem uma forma e estão corretos. Mas não estou tratando do que a maioria dos adventistas acredita, e sim da doutrina oficial e do ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia em seu Manual de Teologia Adventista. O fato de a doutrina oficial da Igreja Adventista ser diferente do que a maioria dos adventistas acredita é apenas mais uma evidência da grande confusão dentro da Igreja Adventista. Foi importante examinar o que é o Espiritismo e ver como a Igreja está oficialmente ensinando essa falsa doutrina. Mas agora quero mudar de foco e mostrar por que o Espiritismo é um problema tão grande e como o Espiritismo destrói a manifestação do amor de Deus. A Bíblia nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E esse Filho de Deus era a expressa imagem da pessoa ou forma do Pai. A confusão sobre esse assunto é o motivo pelo qual Ellen White, em uma de suas primeiras visões, perguntou a Jesus se seu Pai era uma pessoa e tinha uma forma como ele mesmo. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa do meu Pai. E já que a magnitude do amor de Deus se manifestou ao dar o seu Filho unigênito, um Filho real, a expressa imagem de sua própria pessoa e forma, então privar Deus e Jesus de sua forma é roubar da mente humana um ato compreensível e relacionável de um Pai amoroso ao entregar um Filho real para a redenção do mundo. E é por isso que Ellen White disse: muitas vezes vi que a visão espiritual tirava toda a glória do céu. Porque isso tirava toda a glória do caráter de amor de Deus no sacrifício de um Filho real, gerado à sua própria imagem. Então, por um lado, Deus é uma pessoa real com um corpo real e tangível como o nosso, e Jesus foi gerado à expressa imagem da pessoa de seu Pai. Isso significa que Jesus, mesmo antes de sua encarnação, foi originado da substância de seu Pai, tendo um corpo e forma reais como os de seu Pai. Isso faz todo o sentido, e podemos entender e nos relacionar com isso porque Deus planejou que a humanidade fosse colocada em famílias e experimentasse o que significa gerar filhos à sua própria imagem e semelhança.
E ele planejou que os pais experimentassem o que significa amar tanto um filho a ponto de, sem hesitar, preferirem dar a própria vida do que ver seus filhos perecerem. Tudo isso Deus planejou para que a humanidade experimentasse, para que, ao enviar seu próprio Filho ao nosso mundo para perecer em nosso lugar, pudéssemos compreender, entender e conhecer o amor que Deus tem por nós. Agora, por outro lado, se Deus não é uma pessoa real e tangível com um corpo como o nosso, mas sim uma essência trinitária, imaterial e impessoal, então não é possível que Deus seja um pai real ou que tenha um filho real. Também não é possível que a humanidade se relacione com o sacrifício de Deus ou compreenda a manifestação de seu amor ao dar um filho, pois Deus não poderia então ser um pai real, nem Jesus um filho real. Então, como a humanidade pode se relacionar com o sacrifício de um Deus nebuloso, impessoal e imaterial, ao enviar um filho imaterial, impessoal e metafórico ao nosso mundo? A manifestação do amor de Deus, que foi projetada para derreter e converter o coração, se perde completamente, pois a humanidade não pode se relacionar com ela nem compreendê-la. E é por isso que esse assunto da imaterialidade de Deus, que é a base da doutrina da Trindade, absolutamente aniquila e destrói a maior manifestação do caráter do amor de Deus conhecida pelo homem. Então, qual visão está correta? A irmã White pode responder: o raciocínio de que Deus não é um ser pessoal é extremamente desonroso para ele. Não devemos ter nenhuma controvérsia sobre esse assunto. E assim está resolvido. Abandonemos todas essas doutrinas e ideias de que Deus é imaterial, sem corpo e partes, ou que Ele é incompreensível, para que não desonremos nosso Criador. James White compartilhou o que os adventistas do sétimo dia costumavam acreditar, dizendo: o que é Deus? Ele é uma inteligência material e organizada, possuindo tanto corpo quanto partes. O homem é a sua imagem. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus e é semelhante ao seu Pai, sendo o resplendor da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Ele é uma inteligência material com corpo, partes e paixões, possuindo carne imortal e ossos imortais. Aqui, James White apresenta a simples conclusão bíblica e lógica de que, assim como o Pai é um ser pessoal e espiritual com corpo e partes, o Filho, que é a expressa imagem da pessoa ou forma do Pai, também teria corpo e partes. A compreensão, portanto, que temos a respeito do Pai formará nossa compreensão a respeito do Filho. Se os cristãos de hoje sustentam que Deus não tem forma literal, corpo ou partes, então, logicamente, chegarão à mesma conclusão a respeito do Filho de Deus, de que ele não é um filho literal, porque Deus não pode ser um pai literal, assim privando a humanidade da grande manifestação do amor de Deus, que foi planejada para converter o pecador e redimi-lo do pecado. A semente do Espiritismo foi plantada na teologia oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem colhido seus frutos mortais ao retirar a revelação do amor de Deus pelo homem, que Deus planejou que tivéssemos. O diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica, Ângelo Manuel Rodrigues, que também contribuiu para o Manual de Teologia Adventista do Sétimo Dia, disse, abre aspas, a invisibilidade às vezes é atribuída a Deus, sugerindo que ele não possui uma forma visível. Declarações como essas são evidências de que o Espiritismo tem uma forte influência nas doutrinas oficiais da denominação adventista do sétimo dia. Torna-se evidente porque os trinitaristas preferem adotar a posição de que Deus não tem forma, pois, se Deus realmente tivesse uma forma, então a forma desse único ser, composto por 3 pessoas, resultaria em uma construção bastante repulsiva, difícil de chamar de nosso Pai Celestial, e também não poderíamos mais dizer que o homem foi feito à sua imagem. Enquanto Ellen White advertiu claramente o povo de Deus contra a adoção da visão espiritual,
e James White também falou abertamente sobre as consequências de aceitá-la, ele escreveu no mesmo ano da visão de Ellen, em 1851. Se nos dermos ao luxo de dizer que não há uma arca literal contendo os 10 mandamentos no céu, podemos dar apenas mais um passo e negar a cidade literal e o Filho literal de Deus. Certamente, os adventistas não deveriam escolher a visão espiritual em vez daquela que apresentamos. Não vemos nenhum meio termo a ser tomado. Então, o que a visão espiritual nega? Ela nega o Filho literal de Deus, e esta é exatamente a posição que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está ensinando hoje. Mais uma vez, o ex-diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica, Angel Manuel Rodrigues, que é o mesmo homem que sugeriu que Deus não possui uma forma visível, escreveu em seu artigo Uma Questão de Filiação, que o Filho não é o Filho natural e literal do Pai. Outro teólogo do Instituto de Pesquisa Bíblica, Gerhard Pfandler, disse: a filiação de Jesus, porém, não é ontológica, ou seja, em relação à sua origem, mas funcional. Ele diz: no plano da salvação, cada membro da Trindade aceitou um papel específico. Recentemente, o Instituto de Pesquisa Bíblica publicou um quadro intitulado Os Princípios Centrais da Trindade, e eles admitem que uma das crenças centrais da Trindade é negar que Jesus seja o Filho literal de Deus, pois eles escrevem em seu cartaz, sob o título Filho de Deus, que a palavra filho é uma metáfora, ela não denota a descendência biológica. Então aí está, diretamente das próprias publicações da Igreja, escritas por seus principais teólogos, a doutrina da Trindade, que se tornou a segunda crença fundamental da Igreja em 1980, nega de forma firme e inequívoca a filiação literal de Jesus Cristo, exatamente como Tiago e Ellen White escreveram que aconteceria. O profeta Judas advertiu: pois certos homens se infiltraram dissimuladamente, os quais já antes estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E como eles negariam Deus e Jesus Cristo? Tiago White escreve exatamente como e diz: pois há certos homens ou uma certa classe que negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa classe não pode ser outra senão aqueles que espiritualizam a existência do Pai e do Filho, deixando de reconhecê-los como duas pessoas distintas, literais e tangíveis. E então ele mostra como isso é feito. Ele continua dizendo: a maneira como os espiritualistas descartaram ou negaram o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é, primeiro, usando o antigo credo trinitariano não bíblico. James White está dizendo exatamente o que parece. Ele está dizendo que o aviso profético a respeito daqueles homens ímpios que negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo se aplica diretamente à doutrina da Trindade, porque a Trindade espiritualiza a existência do Pai e do Filho como duas pessoas distintas, literais e tangíveis. Neste ponto, alguns trinitarianos adventistas de hoje podem querer argumentar que não acreditam na Trindade católica, mas sim no que chamam de divindade. Mas não importa como eles chamam o seu Deus 3 em 1, porque seja acreditando que Deus é um único ser composto por 3 pessoas divinas, como os católicos, ou sendo politeístas e escolhendo acreditar em uma divindade que inclui 3 seres divinos, isso não faz diferença. Porque ambas as doutrinas trinitarianas negam de forma igual e explícita que Jesus é o Filho literal de Deus e, portanto, destroem igualmente a manifestação do amor de Deus ao enviar seu verdadeiro e unigênito Filho. Ao negar a filiação de Cristo, todas as versões dos credos trinitarianos negam igualmente a paternidade de Deus e passam a adorar um Deus criado por eles mesmos, o que a Bíblia define como idolatria. Ellen White também compreendeu os avisos de Pedro ao falar sobre aqueles que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras,
chegando até a negar o Senhor que os resgatou, e muitos seguirão os seus caminhos perniciosos. Pois Ellen White escreve: aqui, o apóstolo destacou uma das características marcantes dos mestres espiritualistas. Eles se recusam a reconhecer Cristo como o Filho de Deus. Aos que estão nas igrejas adventistas do sétimo dia, faço este desafio. Para a salvação de suas próprias almas, não se deem por satisfeitos em qualquer organização ou comunhão de igreja que se recuse a reconhecer Cristo como o Filho literal de Deus. A irmã White aplicou 2 Pedro 2:1 sobre negar o Senhor que os resgatou diretamente aos mestres espiritualistas que se recusavam a reconhecer Cristo como o Filho de Deus. É importante entender que ela chamou isso de uma heresia condenável, e isso faria com que o princípio central da doutrina da Trindade, consagrado no credo adventista do sétimo dia das crenças fundamentais, fosse uma heresia condenável. Mas a irmã White não parou por aí. Ela continua dizendo, a respeito de tais mestres, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. O Espiritismo, ao negar Cristo, nega tanto o Pai quanto o Filho, e a Bíblia o declara como a manifestação do anticristo. Assim, a mensageira inspirada de Deus conectou ambos os alertas de 2 Pedro 2:1 sobre negar o Senhor e de 1 João 2 sobre negar o Pai e o Filho ao Espiritismo, que se recusa a reconhecer Cristo como o Filho de Deus e afirma que a Bíblia o declara como a manifestação do anticristo. Então, de um lado, você tem o amor de Deus manifestado ao enviar seu Filho unigênito, e do outro lado, você tem uma manifestação do anticristo ao negar o Pai e o Filho. Que outra conclusão uma pessoa racional pode chegar se não reconhecer a doutrina trinitariana de um Cristo coeterno, que não é o Filho literal de Deus, como uma manifestação do anticristo e uma afronta para obliterar a manifestação do amor e do caráter de Deus ao mundo? Ao adotar essa heresia condenável, conforme encontrada nas crenças fundamentais, a Igreja Adventista do sétimo dia abraçou o anticristo, pois foi exatamente de onde os pioneiros adventistas do sétimo dia proclamaram que essa doutrina veio. O pioneiro adventista do sétimo dia, J. N. Andrews, escreveu em 1855: a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., essa doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. As medidas infames pelas quais ela foi imposta à Igreja, que aparecem nas páginas da história eclesiástica, bem poderiam fazer com que todo crente nessa doutrina se envergonhasse. Se você não está familiarizado com os massacres sangrentos da Igreja Católica e como a doutrina da Trindade foi aceita por meio do assassinato de todos os seus opositores, você vai querer assistir ao nosso vídeo Estabelecida pela Força. Mas aqui, J. N. Andrews reconheceu que a doutrina da Trindade foi formulada em 325 e disse que essa doutrina destrói a personalidade, ou seja, a forma e a individualidade de Deus e de seu Filho. Em 1869, a publicação adventista do sétimo dia Review and Herald escreveu: mas sustentar a doutrina da Trindade não é tanto uma evidência de má intenção, quanto de intoxicação com aquele vinho do qual todas as nações beberam. Portanto, os pioneiros adventistas do sétimo dia reconheceram claramente que a doutrina da Trindade se originou na Igreja Católica, no Concílio de Nicéia em 325 d.C., e entenderam que ela constitui o vinho da Babilônia. Então, o que a Igreja Adventista do sétimo dia pensa sobre isso hoje? Bem, o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica, George Reed, disse no ano 2000, e cito: com relação à sua doutrina de Deus, os adventistas do sétimo dia estão em harmonia com as grandes declarações credais da cristandade
incluindo o Credo dos Apóstolos, Nicéia 325, e a definição adicional de fé referente ao Espírito Santo, alcançada em Constantinopla em 381. Novamente, ao tentar defender sua aceitação da Trindade, muitos adventistas do sétimo dia argumentam enfaticamente que a versão deles da Trindade, conforme definida em suas crenças fundamentais, é diferente da doutrina da Trindade sustentada pela Igreja Católica Romana. E, no entanto, aqui está uma publicação oficial do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em harmonia com as doutrinas teológicas dos credos trinitarianos estabelecidos em 325 e 381 d.C. pelos concílios católicos romanos. E de acordo com o site da Igreja Adventista, essa declaração foi feita pela Igreja Adventista em uma breve revisão da história e das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preparada para o diálogo com representantes da Igreja Católica Romana. No ano 2000, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entrou em diálogo com a Igreja Católica e informou aos representantes da Igreja Católica que os Adventistas do Sétimo Dia estão em harmonia com a doutrina da Trindade, conforme defendida no Credo de Nicéia de 325 d.C. e na definição adicional de fé sobre o Espírito Santo, alcançada em Constantinopla em 381. Como eu disse, a maioria dos adventistas do sétimo dia, no entanto, ainda insiste que sua doutrina da Trindade é diferente da Trindade católica, e isso pode ser verdade, para eles, pessoalmente. Mas no que diz respeito à doutrina oficial da Igreja, a própria Igreja admitiu claramente que está em harmonia com os católicos quanto à doutrina de Deus. A verdadeira Igreja Adventista do sétimo dia, como foi estabelecida por Deus através da instrumentalidade de Ellen White e dos outros pioneiros adventistas, tinha uma visão muito diferente sobre o assunto. No Source Book for Bible Students, publicado na Igreja Adventista em 1919, é dito que os credos apostólico, niceno e atanasiano, e em geral todos os decretos doutrinários que os primeiros 4 concílios gerais estabeleceram em relação à Trindade e à pessoa de Cristo, são reconhecidos em comum com os católicos por aqueles protestantes que são fiéis à sua Igreja. Esses formulários constituem a propriedade comum das igrejas separadas, o precioso dote que as filhas excessivamente sábias levaram consigo da casa materna para seus novos lares. Assim, eles não podem ser objeto de discussão aqui, onde devemos tratar apenas das disputas que ocasionaram a separação, mas não daqueles laços remanescentes de união aos quais os separados ainda se apegam. Quero que você reconheça 3 pontos a partir desta declaração. Primeiro, a Igreja Adventista estava dizendo, em 1919, que, mesmo depois das denominações protestantes terem se separado da Igreja Católica Romana durante a Reforma, os credos trinitários, que negam a paternidade literal de Deus e a filiação literal de Cristo, são um laço remanescente de união com a Igreja Romana, ao qual os protestantes ainda se apegavam, porque reconheciam a Trindade em comum com os católicos. Em segundo lugar, observe que esses formulários, referindo-se aos credos trinitários mencionados acima, constituem a propriedade comum das igrejas separadas. Ou seja, mesmo que as denominações protestantes sejam separadas umas das outras, todas ainda mantêm em comum a doutrina da Trindade. E ao se referir a essa doutrina como o precioso dote, afirma-se que essas igrejas protestantes a levaram consigo quando deixaram a Igreja Católica, pois as filhas prudentes levaram consigo da casa materna, ou seja, da Igreja Católica Romana, para seus novos assentamentos ou denominações. Nesta declaração publicada pelos Adventistas do Sétimo Dia em 1919, os Adventistas classificaram as denominações protestantes como as filhas apóstatas da Babilônia, porque todas mantinham em comum com a Igreja Romana a doutrina da Trindade. Então, como é que a Igreja Adventista hoje afirma abertamente
crer nos credos trinitários estabelecidos por esses concílios católicos e ainda assim não se reconhece como uma filha da Babilônia? A igreja mudou? Foi a Igreja Católica que mudou ou foi a Igreja Adventista que mudou? A inspiração nos diz que houve uma mudança, mas a mudança ocorreu nos protestantes, não nos romanistas. O terceiro ponto que quero que você observe nesta declaração está nesta frase, que com relação à Trindade, aqueles protestantes que são fiéis à sua igreja reconhecem em comum com os católicos. E pense sobre o que isso está dizendo. Para que os protestantes sejam fiéis às suas igrejas protestantes, eles precisam reconhecer a doutrina da Trindade em comum com os católicos. Isso não continua sendo verdade hoje? Para ser membro do Conselho Mundial de Igrejas, uma denominação precisa adotar a doutrina da Trindade. A aceitação da doutrina da Trindade tornou-se o ídolo diante do qual todas as denominações devem se curvar para serem consideradas uma fé cristã válida. E a partir de 1980, quando os adventistas votaram a doutrina da Trindade como uma crença fundamental, isso também passou a ser verdade para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ainda hoje, para ser considerado um adventista do Sétimo Dia fiel, é preciso aceitar, professar e reconhecer a Trindade em comum com os católicos. Aqueles que aceitaram que Jesus é realmente o Filho de Deus e rejeitaram a Trindade, podem dizer que não demorou muito para serem evitados, repreendidos ou eventualmente excluídos da igreja. E agora, para ajudá-lo a entender por que a filiação literal de Jesus Cristo é algo tão importante e como isso se relaciona com a nossa compreensão do amor de Deus e de seu caráter, quero mudar de direção agora e focar no amor de Deus, em como Deus escolheu revelar seu amor, no objetivo que essa revelação de amor pretendia alcançar e em como essa doutrina do anticristo privou a humanidade da plena revelação do amor do Pai ao rebaixar a honra exaltada da filiação literal de Cristo a uma metáfora ou a uma encenação. Lemos em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia declara que Deus deu o seu Filho unigênito, e para entendermos o que isso significa, vamos analisar a palavra unigênito. Mas, em vez de recorrermos a estudiosos e teólogos ou a dicionários de grego e hebraico para obter definições humanas, vamos olhar para a palavra de Deus e para a forma como a palavra é usada na Bíblia para entender o que Deus quer dizer quando usa a palavra unigênito. Em Eclesiastes capítulo 5, a palavra de Deus diz: Mas essas riquezas perecem por algum trabalho mau, e ele gera um filho, e nada há na sua mão, assim como saiu do ventre de sua mãe. Lemos que ele gera um filho, e então a mesma ideia é repetida, mas com palavras diferentes, dizendo: assim como saiu do ventre de sua mãe. Portanto, a palavra gerado simplesmente significa saiu de, e isso não é a minha opinião, é a própria palavra de Deus definindo a palavra de Deus. Em Números 11:12, Deus diz: Por acaso concebi eu todo este povo? Fui eu que os gerei, para que me digas: leva-os ao teu colo, como o aio leva a criança de peito, à terra que juraste a seus pais? Mais uma vez, a mesma ideia é repetida 2 vezes, mas com palavras diferentes. Deus pergunta: por acaso concebi eu todo este povo? E repetindo a pergunta, ele diz: fui eu que os gerei? Portanto, a palavra gerar é usada por Deus como sinônimo de conceber no contexto de uma criança recém-nascida. Em Gênesis, lemos: E os rebanhos conceberam diante das varas e deram à luz gado listrado, salpicado e malhado. Assim, conceber é usado por Deus aqui para significar a mesma coisa que dar à luz. Então, vamos analisar o que temos até agora. Em Eclesiastes, gerar foi usado por Deus para significar sair, e vimos em Números que conceber foi novamente usado por Deus para significar gerar, e em Gênesis que conceber foi usado por Deus para significar dar à luz.
Portanto, se a palavra gerar significa sair e conceber significa gerar ou dar à luz, então todas elas têm o mesmo significado. Elas significam a mesma coisa, pois Deus usa os termos de forma intercambiável, até mesmo nos mesmos versículos. Então, o que significa a palavra gerado? Ela significa exatamente o que a palavra de Deus diz que significa. Significa saiu ou foi trazido à existência. O motivo pelo qual insisto nesse ponto não é porque seja difícil de entender, mas porque todo o mundo cristão redefiniu a palavra para significar algo completamente diferente da forma como ela é definida pela Bíblia. Os estudiosos dizem que significa único, ou alguns chegam ao ponto de dizer que significa criado. Mas estou apenas apontando que a forma como eles definem a palavra é inconsistente com a maneira como Deus usa essa palavra. E como cristão, se devo seguir a palavra de Deus, preciso usar e definir a palavra de Deus da mesma forma que ele faz. Em Isaías, lemos: "E dos teus filhos que procederão de ti, que gerarás, eles os levarão, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia." Então, como a palavra gerar é definida neste versículo? Ela é definida como proceder de ti. Portanto, a palavra de Deus define a palavra gerado e seus derivados como trazer à luz, fazer nascer, proceder de, sair de e concebido. Deus não está confuso quanto ao significado das palavras que ele usou, e ele definiu claramente a palavra gerado, já que suas várias formas aparecem na Bíblia 176 vezes. E de forma consistente, elas têm o mesmo significado. Portanto, quando a palavra de Deus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito", ele quis dizer exatamente o que parece, que seu Filho foi trazido à existência a partir dele. E o que Jesus disse? "Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo." De onde Jesus saiu? De Deus. E é por isso que ele é chamado de Filho de Deus. Isso não é complicado. Uma criança pode entender isso, e as crianças realmente entendem. Mas os sábios deste mundo fizeram de tudo para garantir a todos que a palavra não significa o que Deus disse que significa. Lembre-se de que o ex-diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia afirmou claramente: "O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade o filho é eterno." O termo filho é usado de forma metafórica quando aplicado à divindade. Mas o Filho de Deus vindo de Deus não é algo metafórico. E como sabemos disso? Porque Jesus e os discípulos entenderam que não era. Vamos olhar novamente para João 16, 27 e 28. Quando Jesus disse: "Eu vim de Deus, eu vim do Pai." E agora veja o contexto. Depois que Jesus se referiu simbolicamente a si mesmo como a videira no capítulo 15 e como o Consolador no capítulo 14, agora ele chega ao capítulo 16 e muda sua forma de falar de simbólica ou alegórica para literal. Pois ele diz no versículo 25: "Estas coisas vos tenho falado por meio de provérbios, mas vem a hora em que não vos falarei mais por provérbios, mas vos falarei claramente sobre o Pai." E logo depois disso é quando ele diz: "Eu saí de Deus, eu vim do Pai." E sabemos que os discípulos entenderam que Jesus agora estava falando literalmente e não simbolicamente, pois lemos logo após Jesus dizer isso: "Seus discípulos lhe disseram: Eis que agora falas claramente e não usas nenhum provérbio, agora estamos certos de que sabes todas as coisas e não precisas que ninguém te pergunte. Por isso cremos que vieste de Deus." E adivinha só? Deus amou o fato de eles acreditarem que Jesus veio dele, pois ele disse: "Porque o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que saí de Deus." Portanto, quando lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e quando lemos as palavras de Jesus, "Eu saí de Deus", sabemos que tanto Deus quanto Jesus queriam dizer exatamente o que estavam dizendo.
Lembre-se, se quisermos compreender a maior revelação do amor e do caráter de Deus que Ele deu à raça humana, é de suma importância entendermos que Cristo foi gerado por Deus, porque foi nisso que se manifestou o amor de Deus por nós, pois Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Mas agora podemos perguntar, quando? Quando Jesus saiu de Deus? Quando Jesus foi gerado? E a resposta está em Provérbios 8. Neste capítulo, a irmã White revela que Jesus está falando a respeito de si mesmo. Por meio de Salomão, Cristo declarou: "O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerado. Quando ainda não havia fontes abundantes de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, fui gerado." Ao falar de sua preexistência, Cristo leva a mente de volta por eras sem data. Ele nos assegura que nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Então, quem Ellen White diz que está falando? É Cristo. E no livro Patriarcas e Profetas, ela novamente faz referência a Provérbios 8 e introduz as Escrituras dizendo: "E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo", e então cita Provérbios 8. Em Provérbios 8, Jesus está falando sobre sua preexistência. E o que significa sua preexistência? Ele está se referindo a um tempo muito antigo, através de eras sem data, antes que a Terra fosse criada. Observe a ênfase no tempo. O Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: "Fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Quando não havia abismos, fui gerado. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, fui gerado. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo." Nesses 4 versículos, Jesus está nos dizendo duas coisas. Ele está nos dizendo o que aconteceu e está nos dizendo quando aconteceu. Então, o que aconteceu? Jesus diz: "Fui gerado." E os outros 90% desses versículos nos dizem quando Jesus foi gerado. Jesus diz que foi desde a eternidade. E o que significa desde a eternidade? Se você não tem certeza, o significado de desde a eternidade é repetido aqui de nada menos que 8 maneiras diferentes. Desde a eternidade significa desde o princípio ou antes que a Terra existisse. Refere-se a um tempo em que não havia abismos, quando não havia fontes transbordando de água. Desde a eternidade refere-se ao tempo antes que as montanhas fossem firmadas ou antes dos montes, quando ainda ele não havia feito a terra, incluindo os campos ou a parte mais alta do pó do mundo. Todas essas referências são a várias partes da terra, à água, às fontes ou mares, às montanhas, aos montes ou aos campos. Tudo isso serve para ilustrar de forma abrangente que Jesus foi gerado antes que a terra fosse criada, quando ainda ele não havia feito a terra. Desde a eternidade é repetido aqui de nada menos que 7 maneiras diferentes, porque Deus não queria que ficássemos confusos. Ele quer que entendamos claramente que Jesus foi gerado ou originado de Deus antes que a terra fosse criada, e é isso que significa desde a eternidade. No entanto, os evangelistas trinitaristas que não acreditam que Jesus foi gerado precisam distorcer o contexto para que ele não se aplique a Jesus de forma alguma. Algumas pessoas recorrem a Provérbios 8, e se você olhar em Provérbios 8 e Provérbios 9, há um solilóquio que Salomão faz ali sobre a sabedoria. É um poema lindo sobre a sabedoria. A sabedoria clama: "Ouçam a minha voz", e segue falando sobre a sabedoria. E mais ou menos 1/3 do capítulo diz: "Eu estava com ele no princípio, fui gerada." E eles dizem: foi quando Deus criou Jesus bem no início. Mas não está falando de Jesus de forma alguma. Tudo ali está falando sobre a sabedoria. Então você vai para o capítulo 9, novamente fala sobre sabedoria e usa poesia ali, não fala de Jesus de forma alguma. Triste ver um evangelista de destaque tão confuso e induzindo seus membros ao erro.
mas é ainda pior quando ele recorre a mentiras para deturpar aqueles que não acreditam na Trindade, ensinando à sua congregação que nós acreditamos que Jesus foi criado. Isso não é verdade. Nós não acreditamos que Jesus foi criado. Ele foi gerado exatamente como as Escrituras declaram que ele foi. A verdade pode ser investigada. A verdade não precisa recorrer a deturpações ou mentiras para se sustentar, mas as falsidades sempre serão o meio de defender doutrinas falsas. A Bíblia King James usa a expressão trouxe à luz para se referir ao nascimento de Cristo, mas a Bíblia de Genebra, de 1599, traduzida por estudiosos protestantes, na verdade usa uma palavra diferente. Ela diz: quando não havia abismos, fui gerado. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem firmados e antes das colinas, fui gerado. Então aí está, diretamente da palavra de Deus. O Filho de Deus declarou sobre si mesmo: antes que a terra fosse criada, fui gerado. E de quem Jesus foi gerado ou trazido à existência? Jesus nos diz com as próprias palavras: eu saí de Deus, eu vim do Pai. E Jesus não está falando simbolicamente, pois lemos: seus discípulos lhe disseram: eis que agora falas claramente e não usas nenhuma parábola. O Pai eterno, o imutável, deu seu Filho unigênito, arrancou de seu seio aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa e o enviou à terra para revelar o quanto amava a humanidade. Como Cristo foi gerado? Lemos que ele foi arrancado do seio do Pai. Essa palavra arrancou tem um significado literal ou metafórico? Considere também esta afirmação. Após citar João 3,16, Ellen White acrescenta: embora o pecado tenha produzido um abismo entre o homem e seu Deus, a benevolência divina providenciou um plano para preencher esse abismo. E que material ele usou? Uma parte de si mesmo. Deus usou um material para preencher o abismo entre Deus e o homem, e esse material era uma parte de si mesmo. A parte de si mesmo que foi gerada ou trazida à existência por ele foi o seu Filho unigênito. Não criado, mas gerado, e há absolutamente uma diferença. Uma oferta completa foi feita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como o pecador perdoado, mas um filho gerado à expressa imagem da pessoa do Pai e em todo o esplendor de sua majestade e glória, alguém igual a Deus em autoridade, dignidade e perfeição divina. Podemos ver então que até mesmo o profeta afirmou claramente que Jesus foi gerado e que gerado não significa criado? E eu tenho meus amigos antitrinitarianos, e há pessoas boas entre eles. Eu não quero ser indelicado, mas eles dizem: bem, não, ele não foi criado, ele foi gerado. Eu disse: bem, você pode brincar com as palavras o quanto quiser. Se ele não existia e então o Pai o traz à existência, ele é uma criação. Cuidado com homens que, sob o pretexto de piedade, proclamam que se Jesus teve um começo, então ele foi criado. Essa falsidade é contrária às palavras de Jesus, à confissão dos discípulos e contrária aos escritos inspirados de Ellen G. White. Lembre-se, é a falsa doutrina que exige falsidade para se sustentar. E foi por meio de falsidade, mentiras e enganos sobre a questão da filiação de Cristo que ocorreu a rebelião no céu, e aqueles que hoje insistem que Jesus não é o Filho unigênito de Deus estão apenas seguindo os passos do inimigo de Cristo. Bem, Lúcifer, ele estava lutando. Ele tinha glória nos átrios celestiais, mas estava lutando pelo lugar de Cristo ao lado de Deus. Depois ele quis ser Deus, mas não conseguiu alcançar isso. Cristo era o Filho unigênito de Deus, e Lúcifer, aquele anjo glorioso, iniciou uma guerra por causa disso até que teve que ser lançado à terra. Mas vamos mais fundo e fazer a pergunta: por quê? Por que a questão da filiação de Cristo é tão importante a ponto de Lúcifer iniciar sua rebelião e guerra no céu por causa de Cristo ser o Filho unigênito? Vamos pensar sobre isso por um momento. Deixe a mente voltar ao tempo antes de essa guerra estourar no céu. Somos informados de que Lúcifer tinha glória nos átrios celestiais.
Deus disse a Lúcifer: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, e eras perfeito em todos os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Mas com toda essa beleza com a qual Lúcifer foi dotado, isso não era suficiente para ele. Não era suficiente porque havia algo mais que ele queria, mas não possuía. Deus descreve a beleza de Lúcifer dizendo: Toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, a ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tamborins e dos teus pífaros foi preparada em ti, no dia em que foste criado. Lúcifer era o ser mais belo que Deus havia criado. Então, o que era que Lúcifer queria e não tinha? O que ele queria, mas não possuía, era a posição e a honra de um filho, e é por isso que ele almejava o lugar de Cristo ao lado de Deus. Cristo ocupava o lugar de filho porque foi gerado por Deus, e por ter sido gerado por Deus, Cristo possuía a natureza de Deus. Ele era divino, mas Lúcifer não era divino. Ele não possuía a natureza da divindade, pois era um ser criado. Como Deus disse, tu foste criado. E é por isso que nos é dito que ele não podia alcançar isso. Ele não podia obter a posição de filho, porque nenhuma quantidade adicional de pedras preciosas, joias, ouro ou beleza poderia conceder a Lúcifer a posição de filho de Deus. Lúcifer tinha inveja de que Jesus era divino e ele não era, e é por isso que Lúcifer iniciou uma guerra por causa do fato de Cristo ser o Filho unigênito de Deus, pois Cristo era divino porque foi gerado e veio de Deus. A filiação de Jesus, portanto, é a razão da divindade de Jesus, e é por isso que, quando Marta disse, Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Ellen White disse que ela confessou sua fé em sua divindade. E é por isso que Satanás odeia o fato de Jesus ser o Filho unigênito, pois isso testifica de sua divindade porque ele é o Filho de Deus. Provavelmente, há poucas coisas no mundo que possam irritar mais Lúcifer do que a expressão Filho unigênito, porque ela serve como uma repreensão ao fundamento de sua guerra contra Deus. Especialmente a palavra único deve ser perturbadora, pois toda vez que ele ouve a palavra único, ele se lembra de que único não o inclui, e que como um ser criado, ele nunca poderá alcançar a posição de um verdadeiro filho. Então, se Lúcifer, como um ser criado, nunca pode alcançar a posição de um verdadeiro filho, qual é seu único recurso nessa guerra contra Cristo, se não tentar tirar de Cristo sua filiação? Pois, ao tirar de Cristo sua filiação, ele está, assim, tentando tirar de Cristo sua divindade. E se Cristo for privado de sua filiação com o Pai e, consequentemente, de sua divindade, então Lúcifer pode apresentar Cristo ao mundo como alguém igual a si mesmo. Pois, se Jesus não é um verdadeiro Filho, gerado de Deus e a expressa imagem do Pai, então a guerra de Lúcifer contra Cristo teria mérito, porque isso provaria que Deus faz acepção de pessoas e que ele escolheu egoisticamente exaltar Jesus e injustamente impedir Lúcifer, quando Lúcifer teria tanto direito e reivindicação ao lugar de Cristo ao lado de Deus, quanto o próprio Cristo. Você percebe o que Lúcifer está fazendo aqui? Ele está representando Cristo como um igual a si mesmo e então argumenta que Deus é egoísta e injusto ao exaltar Cristo e impedi-lo. Mas o problema com o argumento de Lúcifer é que ele não é verdadeiro. Sua premissa de que Jesus não é realmente o Filho de Deus é falsa. Lúcifer odeia a filiação literal de Cristo porque isso prova a divindade de Cristo e, ao mesmo tempo, exclui permanentemente Lúcifer de jamais ser divino ou igual a Deus ou a Cristo, pois ele foi um ser criado. Disputar a supremacia do Filho de Deus, assim questionando a sabedoria e o amor do Criador, havia se tornado o propósito desse príncipe dos anjos. Para esse objetivo, ou seja, disputar a supremacia do Filho de Deus, ele estava prestes a direcionar as energias daquela mente brilhante que, depois da de Cristo, era a primeira entre as hostes de Deus.
Mas aquele que desejava que a vontade de todas as suas criaturas fosse livre, não deixou ninguém desprotegido diante da sofisticação enganosa com que a rebelião buscaria se justificar. Antes que o grande conflito se iniciasse, todos deveriam receber uma apresentação clara da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. Lúcifer estava prestes a iniciar sua campanha contra Deus por meio de sofismas confusos e mentiras, numa tentativa de justificar sua guerra. Sabendo que Lúcifer faria isso atacando a filiação literal de Cristo, Deus faz uma declaração clara a todo o universo, expressando e afirmando claramente a verdade, para que ninguém precise ser enganado, se crer no que Deus disse. O Rei do Universo convocou as hostes celestiais diante de si, para que, em sua presença, pudesse expor a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que ele mantinha com todos os seres criados. O Filho de Deus compartilhava o trono do Pai e a glória do Eterno, autoexistente, envolvia a ambos. Ao redor do trono reuniam-se os santos anjos, uma vasta multidão incontável, 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, os anjos mais exaltados como ministros e súditos, regozijando-se na luz que sobre eles irradiava da presença da divindade. Diante dos habitantes reunidos do céu, o rei declarou que ninguém, além de Cristo, o unigênito de Deus, poderia compreender plenamente os seus propósitos, e a ele foi confiada a execução dos poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus havia realizado a vontade do Pai na criação de todas as hostes celestiais, e tanto a ele quanto a Deus eram devidos a homenagem e a lealdade deles. É muito importante compreender o propósito de Deus ao fazer uma declaração pública tão profunda para todo o universo. O propósito é expressamente declarado ao apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que ele mantinha com todos os seres criados. E qual é essa relação? Na presença de todas as hostes celestiais, Deus declarou Cristo como o unigênito de Deus, e que a relação que ele mantinha com todos os seres criados era a de ser o Criador deles e eles sua criação, pois o Filho de Deus havia realizado a vontade do Pai na criação de todas as hostes do céu. A razão pela qual Deus deixou isso claro é porque sabia que Lúcifer o acusaria de ser um mentiroso ao declarar Jesus como seu Filho unigênito. Deus também sabia que Lúcifer tentaria persuadir todos os anjos de que Jesus, na verdade, não era um filho, e os anjos que caíram trabalharam com Satanás para alcançar esse objetivo. Por esse motivo, os anjos obscureceriam o fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus e passaram a considerar que não deveriam consultar Cristo. Aqui vemos claramente exatamente como Satanás e seus anjos buscariam justificar sua guerra contra Deus. Pois esse fato, ou essa verdade, os anjos, ou seja, os anjos caídos, iriam obscurecer, ocultar ou esconder. Esse é o fato de que Cristo era o Filho unigênito de Deus. Satanás e seus anjos vão distorcer, deturpar, representar mal as palavras de Deus ao declarar Jesus como seu Filho unigênito, ou até mesmo redefinir a palavra unigênito, ou até removê-la completamente da Bíblia. Qualquer coisa, menos permitir que o leitor compreenda ou veja o amor de Deus manifestado ao dar seu Filho unigênito. É por isso que Deus estabeleceu a verdadeira posição de seu Filho ao declarar Cristo como o unigênito de Deus. Agora você sabe o motivo pelo qual essa questão é tão importante para Lúcifer. É porque o fato de Cristo ser o único Filho unigênito de Deus elimina toda a força do argumento de Lúcifer contra Deus no grande conflito e revela que Lúcifer é, de fato, o pai da mentira. E hoje, no século XXI, Satanás e seus anjos convenceram todo o mundo cristão professante de que Jesus não é literalmente o único Filho unigênito de Deus, enganando-os assim para que se unam a Satanás e seus anjos em sua guerra contra Deus e sua palavra. Enquanto Satanás acusa Deus de ser mentiroso ao declarar que Jesus é seu único Filho unigênito, a palavra de Deus declara o oposto, dizendo: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A guerra de Lúcifer contra a filiação de Cristo não se limita ao fato de ele cobiçar a posição do Filho de Deus. Há outro motivo pelo qual Lúcifer absolutamente odeia que o povo de Deus compreenda que Jesus é, de fato, o único Filho unigênito de Deus, e isso tem tudo a ver com o amor de Deus. Porque, ao enviar seu Filho unigênito, Deus fez o maior sacrifício que poderia fazer, e justamente por ser o maior sacrifício que Deus poderia realizar, foi também a maior demonstração de amor que ele poderia dar. E essa demonstração do amor de Deus, a parte mais importante desta mensagem, é o que vamos explorar na parte 2 de Nisto se manifestou o amor de Deus.